noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Olá. Olá, Mie, Áurea. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente. Juliana. Hoje consegui entrar na hora, que bom. Aê, muito bom. Isso aí, boa noite, Salete. Boa noite. Boa noite, Salete. Muito bom ver vocês aqui. Boa noite a todos. A gente, como a gente sempre faz, né? A gente começa um pouquinho antes para todo mundo chegar, para todo mundo ficar tranquilo, né? Para vocês poderem se acomodar, se prepararem para a gente fazer o nosso trabalho. Então, a partir das 19h15 a gente começa em ponto, tá bem? Então, hoje tem um trabalho bem legal para a gente fazer. Boa noite. Cleide Meire. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, boa noite, Carmen. Dan, boa noite. Boa noite, Dan. Boa noite, Salete. Boa noite para o seu Walter aí. Dá um abraço para ele, que ele deve estar assistindo aí junto com você. Muito bom, hein? Muito bom. 19h15 a gente começa em ponto. E deixa eu já adiantar um assunto com vocês, né? Para vocês que já estão chegando, para vocês que já têm acompanhado o nosso trabalho. Essa jornada, que é a jornada dos traumas, hoje é o penúltimo capítulo, então a gente semana que vem vai ter o último. Valeu, Salete, eu que agradeço. E a gente precisa começar um novo tema, né? Então a gente precisa que vocês ajudem a gente. O que vocês desejam que a gente trabalhe, né? O que vocês querem que a gente fale a respeito, que a gente aprofunde, qual que é o tema que vocês se interessam, o que vocês estão precisando trabalhar. Então, durante a live a gente vai lembrar vocês, mas aí se vocês já quiserem ir pensando aí, falta um minutinho para a gente começar, 1 minuto e meio. Se vocês quiserem pensar em alguma coisa e já colocar o que vocês entendem, o que vocês acham que seria interessante, para nós é importante, porque a gente faz esse trabalho para vocês, né? Então, o que está doendo mais nesse momento, né? Eu lembro que na jornada, no final da jornada 1, a gente colocou alguns temas, então surgiu o tema de medo. Agora a gente trabalhou a gente fez algumas consultas aí com alguns amigos nossos. Então teve gente que falou de perdão, né? Teve gente que falou de desafios que a gente tem no dia a dia, né? De enfrentar esses desafios. Então eu gostaria que vocês colocassem aí o que vocês desejam, tá? Para a gente poder aprofundar, para a gente fazer algo personalizado para vocês aí, tá bom? Boa noite, Fábio. Perdão. Você vai gostar da live de hoje, então, Juliana? Então não perde, não desliga, que hoje vai ter um pouquinho aí, tá? Vai ter um pouquinho disso. E lembra, né, que a gente está fazendo o trabalho, 19h15, só vamos concluir aqui, a gente já começa a nossa atividade. A gente está fazendo um trabalho sobre traumas, né? Então desde do primeiro episódio, da primeira live, boa noite para quem está chegando, desde a primeira live a gente pediu para vocês focarem em um trauma específico, né, identificar alguma dificuldade, algo que você se sente bloqueado, que você bloqueia as emoções. Então hoje a gente vai continuar trabalhando em cima desse aspecto. Tá? Se você chegou agora, como é que a gente faz, Kátia? Explica para eles aí. Ele chegou agora, como é que eu vou fazer? Tá. Né, para acompanhar? Dá para acompanhar também. Sim, com certeza. A gente tem todos os nossos vídeos ficam gravados nas redes sociais, então você consegue acompanhar depois todas as lives anteriores, fazer a prática dos exercícios. E, enfim, mesmo que seja a primeira vez que você esteja aqui, continue aqui com a gente. A gente vai fazer um trabalho bem interessante hoje, depois você pode voltar para pegar aí as outras informações que a gente passou nas outras lives, exatamente. Tá? Vamos começar? Então vamos lá. 19h16, vamos lá. Primeiramente, meu nome é Kátia, para quem não me conhece, Kátia Figueiredo, eu sou psicoterapeuta holística. O Edu. Eu sou Eduardo Bastilha, eu sou coach, trabalho com desenvolvimento pessoal, né, integrando a parte da espiritualidade também, que a gente é um todo, então esse é o trabalho que a gente está desenvolvendo.
mas nós dois estamos trabalhando em conjunto. Então a gente está juntando a terapia com o coach, para dar uma mistura legal aí, fazer você se movimentar e vai tirando os bloqueios. Então a gente está um fortalecendo o outro aí, um ajudando o outro, e está dando um resultado legal. A gente faz esse trabalho toda semana aí com vocês, né? São essas lives gratuitas que a gente transmite um pouco aí do nosso conhecimento para poder ajudá-los. E a gente também faz os atendimentos individuais online, 100% online. Então, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com a gente também. Ou com a terapia, ou com o coach, ou com os dois juntos. Legal. E vamos lá, então assim, nas últimas semanas a gente falou sobre o tema de traumas, né? Então a gente fez uma jornada aí, começamos desde a formação dos traumas, como isso impacta na nossa vida, o que isso tem a ver com as doenças do nosso corpo, com as explosões emocionais que a gente tem. E, enfim, a gente fez vários trabalhos terapêuticos, vários trabalhos de coaching, focando esse tema. E agora, assim, chegou a hora da gente seguir em frente e se despedir de vez desses traumas, né? Então, desde o começo a gente pediu para vocês focarem em um trauma específico, da gente trabalhar durante toda essa jornada. E agora a gente vai falar um pouco sobre como que funciona esse processo de cura do trauma, né? Então, assim, dentro da psicologia transpessoal, que é a vertente da psicologia que entende o ser humano como além desse corpo físico, que ele entende todas as dimensões do ser humano, tudo aquilo que é transcendental, a gente tem 7 etapas que é o processo de cura. Então, para a gente se curar, a gente percorre necessariamente essas 7 etapas, ainda que a gente não tome consciência de cada uma delas, tá? Mas o processo de cura, ele passa por essas 7 etapas. Então, eu vou falar aqui para vocês, explicar como que funcionam essas 7 etapas. Nesse meio tempo, vocês vão refletindo aí sobre o trauma de vocês, sobre como vocês enxergam isso nesse momento, depois de todo esse trabalho que já foi feito. Tentar se identificar em qual estágio que você está, se você travou em algum, se você está conseguindo fluir, né, junto com essas 7 etapas aí. Tá, então pode ser que nesse momento você já identifique que você esteja no final ou no começo, mas o trabalho de hoje no final é para a gente já levar tudo isso embora e seguir para a semana que vem, já fazer um reequilíbrio energético, para a gente mudar de tema e encerrar esse assunto. Isso aí. Tá? Então, qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é o reconhecimento. Então, em primeiro lugar, você precisa ter a noção de que isso é um trauma na sua vida. Numa das lives anteriores, a gente falou sobre a importância que a gente dá para os traumas, né? Que muitas vezes a gente só reconhece os traumas que são grandes, que são gigantescos. E a gente deixa de lado os traumas pequenos. Aquela história de, nossa, mas a minha infância foi tão boa. Olha, por melhor que tenha sido a tua infância, é impossível que você não tenha vivido nenhum trauma na sua infância. Tá? Então, perceba como muitas vezes a gente não se dá conta desses pequenos traumas que a gente vai acumulando na vida e que são eles que estão causando esses problemas que a gente enfrenta hoje. Às vezes a gente nem sabe que é um trauma. Às vezes a gente não tem essa percepção, então é importante a gente buscar esse autoconhecimento. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Né? Então, essa é a primeira etapa. Se eu não reconheço que eu tenho um trauma, eu não consigo trabalhar esse trauma, né? Eu preciso trazer a consciência à existência desse trauma. Lembra que a gente falou, também só para relembrar da semana passada, a live da semana passada, que a gente tem um carinha aí que chama-se ego, né? A gente falou dele a semana passada, e ele costuma querer esconder da gente esses sentimentos, essas questões que causam dor. Então ele quer proteger a gente e fala assim, não, eu vou te proteger, eu vou te esconder isso de você. Então por isso que às vezes fica difícil da gente identificar. Né? Mas a gente falou como identificar isso na live passada. Vamos em frente. Então, essa é a primeira etapa. No segundo momento, a partir do momento em que eu reconheço esse trauma, qual que é a minha tendência? De eu me identificar com esse trauma. Então eu entro na dor, eu mergulho na dor, eu sofro, eu revivo aquilo, eu remoo aquilo eu vou ruminando aquilo dentro de mim. Então, esse é o momento em que eu estou plenamente identificada com o trauma, como se esse trauma fosse parte de mim, como se ele dominasse a minha vida, né? Então, esse é o momento em que a gente acaba se culpando, se vitimizando, se punindo por conta desse trauma. Então, faz parte do processo. Então, perceba, eu gosto de frisar isso porque muitas vezes as pessoas elas querem se curar e querem pular essa etapa de entrar em contato com a dor. E isso é importante. Tá? Faz parte do processo de cura entrar em contato com a dor. Num terceiro momento, a gente tem a desidentificação. Então, ok. A partir do momento em que você entra em contato com a dor, você vai compreendendo, você vai vivenciando essa dor.
e você vai se permitindo se libertar dessa dor, desse sofrimento, dessa culpa, e você começa a se distanciar emocionalmente e você enxerga toda aquela situação por um ângulo maior. Então você agora é o observador, você não é mais aquela pessoa que está sofrendo, que por mais que aquilo aconteceu há 10 anos atrás, é como se estivesse acontecendo hoje. Você consegue se afastar e se desidentificar. E avaliar isso de fora, né? Aí você começa a ter uma percepção maior da situação, não é isso? Sim, você percebe que esse trauma, ele aconteceu na sua vida, foi uma experiência que fez parte da sua vida, mas ele não define a sua vida. Você já começa a colocar limites nesse trauma. Essa é a terceira etapa. Na quarta etapa acontece a transmutação. Então essa transmutação, nesse período, nessa etapa, você inicia um processo de expansão da sua consciência. Então você passa a se libertar dos julgamentos, passa a se libertar das críticas, e aí você começa a perceber outras maneiras de se olhar para aquele trauma, sem aquelas polaridades, né? Então nada é inteiramente bom ou mal. Então, tudo acaba se tornando relativo. Você não está mais identificado com aquela situação, você se distanciou e você consegue ampliar a sua visão, você consegue perceber outras maneiras de olhar para aquilo. E aí, já está se identificando? Procura ver em que estágio que você está, porque isso é importante para o teu processo aí. Uhum. Numa quinta etapa, a gente entra no processo de transformação. Então, uma vez que você se permite olhar para esse trauma por outros ângulos, né, sem aquelas justificativas que você passou a vida toda contando para si mesmo, tudo aquilo que te mantinha cada vez mais preso ao trauma, você acaba se entregando, você se rende, você se permite se desapegar das influências desse trauma na sua vida. E aí, nesse momento, você começa a aceitar a realidade como ela é, né? Você está agora transformado. Sabe, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Sabe quando você consegue contar, eu vou falar porque eu vivi isso, né? Quando você consegue contar aquela história difícil sem ter aquela dor lá dentro, né? Mas como fazendo parte da tua história, você não sente mais dor, mas você consegue falar desse tema. Então aí é que você começa a transformar, não é mais ou menos isso? Exatamente. Você percebe que você já consegue perceber essas mudanças em você e não de uma forma forçada. Isso acaba sendo natural. Não é que você se força a não sentir, você já não sente mais aquela dor. Você consegue lembrar dos momentos dolorosos da sua vida, mas você não tem mais o apego à dor, você não tem mais o apego ao sofrimento, né? E você sente que algo mudou e que você já não é mais aquela pessoa que passou por aquela experiência lá atrás. Então, essa é a etapa da transformação. No sexto momento, a gente entra aí no processo de elaboração. E nesse processo, você deixa de alimentar aquele fogo que mantinha esse trauma vivo dentro de você, e ao invés de procurar justificativas para o que aconteceu, você foca a sua atenção nos aprendizados. Então perceba que a gente já está começando a virar aí virar esse jogo, e a gente sai da dor e começa a focar nos aprendizados. A gente começa a focar nas experiências. O que aquilo trouxe para mim? Né? Como que eu sou agora a partir da experiência de ter vivido aquele trauma? O que mudou em mim? O que eu levo de positivo dessa situação? Como que eu posso agir a partir de agora de uma forma diferente para não me conduzir para o mesmo trauma novamente? Né? Então, essa é a etapa que você começa a ter uma compreensão superior, você começa a ter insights, você começa a ter clareza mental, porque a sua consciência já começa a se expandir e você consegue perceber outras coisas que antes você não conseguia perceber. Que é o que a gente chama de ressignificação, não é isso? Né? O pessoal fala sempre ressignificação, ressignificação. Então, isso é a ressignificação. Bom? Uhum. E numa última etapa, depois que a gente passa aí pelo processo de elaboração, a gente tem a integração. A gente falou disso aí nas últimas lives, da questão, do ponto de vista energético, né, de integrar as duas energias, a energia do pensamento e a energia das emoções. E é exatamente isso que acontece nesse processo, nessa etapa da integração. Então, né, a partir desse momento, você consegue integrar essa experiência dentro de você. Lembra que antes, por conta da dor, a sua ideia era tirar isso de você. Se você pudesse arrancar isso de dentro de você e jogar fora, você faria isso, porque isso dói muito. Como isso já não dói mais, porque você já superou isso, você já transcendeu isso, você consegue integrar e você consegue abraçar, acolher essa experiência como uma experiência que fez parte da sua vida. Mais uma experiência, né? Mais uma experiência. Um momento da tua história, né? Uhum. Um momento da tua história de vida, que serviu de aprendizado, que foi difícil, mas serviu de aprendizado.
Então, a integração desse aprendizado já faz parte de quem você é. Então, a partir de agora você não é mais aquela mesma pessoa, você é uma outra pessoa, você é uma pessoa renovada. Né? E com esse novo olhar e essa nova compreensão, o seu horizonte, as suas perspectivas, elas se ampliam. E você finalmente consegue seguir o seu caminho sem sentir o peso da dor e do sofrimento que antes te dominava. É isso aí. Ó, a Samira está perguntando aqui, Kátia. Então, podemos estar em várias fases, dependendo do trauma vivido? Sim. Inclusive, a gente... isso não é um processo necessariamente linear. Tá? Então, eu posso estar lá caminhando 1, 2, 3, 4 e volto para o 2. Aí depois eu volto para o 3 de novo, 4, 5, volto para o 3. Isso não é um processo linear, né? O processo de expansão de consciência, de aprendizados, não é um processo linear. Então, é normal que a gente tenha recaídas e o problema é que a gente acaba se culpando quando a gente tem essas recaídas, né? Como se, nossa, mas nem para isso eu sirvo, eu não consigo me libertar, né? Já vai se chicoteando. Chicoteando, exatamente. Mas entendam que isso é um processo natural e normal, tá? Legal. Então, a gente costuma falar que o processo de expansão da consciência, ele acontece em formato de uma espiral. Então, a cada vez, você passa pelo mesmo ponto várias vezes, só que a cada vez que você passa, você já tem uma compreensão mais elevada. É isso. Tá? Você vai subindo, crescendo mais um pouquinho, né? Mas isso não significa que você não vai passar novamente por aquele mesmo ponto, é só que a sua compreensão vai estar um pouco mais elevada. E as pessoas não percebem isso e acham que estão caindo na mesma armadilha. Eu estou regredindo, né? Mas você não está regredindo, na verdade, né? Você está solidificando, consolidando. A Ju está comentando alguma coisa aí. Não sei se vou falar alguma besteira, mas ao entender que esses traumas me ajudaram a me tornar, acho que é quem eu sou, né, hoje, e que por causa deles também hoje sou forte, posso ajudar outros, foi uma forma de ressignificar exatamente. E é engraçado porque, assim, quando você está identificado com a dor, você não consegue pensar dessa maneira. Você não consegue ver absolutamente nada de positivo na situação. Você está com a sua mente fixada numa polaridade. Você só pensa no negativo. Você não consegue perceber o positivo. Se você está conseguindo ter essa compreensão, significa que você já está num estágio, ou você já se libertou, ou você já está nos últimos estágios aí da libertação desse trauma. Exatamente. Tá? Só que como a gente tem vários, então em cada um a gente vai estar num degrau, como a gente respondeu para a Samira agora há pouco. Né? Então cada um que a gente vai identificando, a gente vai trabalhando e vai estar em um estágio diferente. Tá? Então o que eu gostaria de comentar para vocês antes da gente dar sequência aí, tudo bem? É o seguinte, a importância, para eu chegar nessas conclusões, para eu ter essa clareza que a gente está tendo hoje, tá? O que eu preciso? Né? Porque num ponto, num determinado momento da nossa vida, eu não enxergo nada disso. Eu não percebo isso, eu não consigo entender que os traumas me afetam desse jeito, né? Eu sinto os efeitos, eu sinto que tem alguma coisa errada que não está legal, mas eu não consigo perceber o que causa isso. Tá? Então, assim, o que é importante? Por que a gente está aqui também? É um dos motivos da gente estar aqui. É importante eu buscar o meu autoconhecimento. Né? É importante eu buscar me conhecer. É importante eu buscar estudar, buscar fazer curso, buscar olhar para dentro de mim, que é o que todo mundo tem falado ultimamente. Né? Olha para dentro de você para buscar essas questões, porque esse é o nosso processo, é para isso que a gente está aqui também. Tem uma frase do Albert Einstein, eu vou ler para vocês aqui, que ele diz o seguinte, nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Né? Então nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. O que significa isso? Se eu não mudar a minha forma de olhar para aquele problema, se eu, como eu costumo dizer assim, enquanto eu não aprender o que eu tenho que aprender com isso, enquanto eu não fizer esse movimento para frente, eu não vou conseguir sair do problema. E aí, só aproveitando aqui um gancho, a pergunta aqui da Marilda, o que fazer quando essas energias teimam em voltar? Então, perceba que isso está diretamente relacionado com o que o Edu falou aqui, né? Então, que parte sua ainda resiste em se libertar dessas emoções, se libertar do apego à dor, do apego ao drama, para que você possa finalmente conseguir expandir a sua consciência e enxergar outras possibilidades além do que você está vendo hoje. Né? Então, perceba que muitas vezes a gente acaba se vitimizando, a gente acaba ficando preso na dor, porque a dor muitas vezes nos ajuda a dar justificativas para questões nossas que a gente não quer enfrentar hoje em dia. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um medo de nadar, eu posso sempre jogar essa justificativa. Então,
eu não sei nadar porque eu tenho um trauma de que quando eu era pequena, eu quase me afoguei na praia. Né? E aí, nossa, isso mexe comigo e tal, então eu não sei nadar por conta disso. E perceba como isso é cômodo pra gente? Né? Porque, assim, eu não sou obrigada a aprender a nadar, apesar de todo mundo ficar falando, não, por que você não aprende a nadar e tal? Eu não preciso aprender isso, porque eu tenho uma justificativa. Então, isso serve como muleta pra mim. Então perceba talvez, Marilda, né? Marilda. Perceba, Marilda, às vezes se esse trauma na tua vida não é uma justificativa para você se manter numa posição onde você se coloca como vítima, onde você recebe atenção de outras pessoas, onde você é acolhida, onde você não é obrigada a agir diferente, porque agir diferente vai requerer que você faça novas escolhas. Exatamente. E isso pode ser algo que te aflige, né? E que você tem medo de tomar esse caminho. Então tem uma série de possibilidades aí. Tá. O Marilda está perguntando lá, o que fazer quando esses traumas temam em voltar? É isso mesmo que a gente estava isso aí? Então estava nos dois. Né? Tá bom. Então, enquanto você não mudar o teu padrão, a tua consciência, você não resolver esse problema, ele vai ficar voltando, ele vai ficar reincidindo. Tá? O que é legal comentar também que é o seguinte, para que serve, né, em tudo isso, para que serve a psicoterapia, o processo de coaching, às vezes o tratamento de TFT também, ele serve para acelerar esse processo. Então, coisas que para você sozinho fazer isso, você levaria meses, semanas, meses para trabalhar tudo isso, às vezes na psicoterapia em uma sessão você resolve. Uhum. Tá? Então, para isso que a psicoterapia é utilizada e daí das mais diversas vertentes aí. Tá bom? Vamos lá, vamos em frente. Aqui, ó, de vários traumas que eu vivi, vários deles me libertei, mas um está agarrado em mim. A vida toda eu vi que não era capaz por ser mulher e tudo mais. Sonho com a minha liberdade e não consigo. Aí me sinto incapaz. Então, exatamente. Né? E aí a gente precisa buscar lá atrás, né, o motivo disso. Né? Isso aí é o efeito. Né? Mas o que causou isso? O que você escutava lá atrás que te causava isso? Né? Então, talvez até a jornada 1 da autossabotagem talvez possa ser importante para você. Então, a série de lives que a gente fez, a primeira jornada, talvez seja importante, viu? Não sei se você acompanhou todos os processos, como que foi para você fazer todos esses processos. É óbvio que o acompanhamento individual sempre é individual, né? Então, a gente consegue ir mais direto ao ponto. Mas é bem provável que, se você fez o acompanhamento com a gente nas outras lives, você já deve estar sentindo alguma diferença em relação a isso. E, enfim, a questão é continuar insistindo nisso, né? Para a gente não desistir. Tá? E aí, assim, a pergunta de $1 milhão, né? Como é que eu trabalho isso? Como é que eu me liberto disso? Como é que eu começo a resolver isso? Como é que é, Kátia? Então, vamos lá. São duas coisas que andam de mão dada. Coisa simples. Perdão e aceitação, né? Então, o perdão e a aceitação são essenciais para a gente conseguir se libertar dos traumas geralmente quando a gente está agarrado nesse processo, né, que a gente começa a percorrer essas 7 etapas, a gente trava no meio do caminho, é por conta dessa dificuldade em perdoar e em aceitar. É isso aí, tá? Mas a gente sabe que é difícil, mas esse é o caminho. E a gente tem que trabalhar e a gente tem que se fortalecer para ajudar a superar isso, né? Então, assim, se pergunte, né? Quanto você é capaz de perdoar as pessoas que estão envolvidas nesse trauma? Quanto você é capaz de se perdoar por ter vivido esse trauma? Quanto você é capaz de aceitar que esse trauma aconteceu na sua vida sem julgamentos, sem questionamentos? Simplesmente aceitar que isso foi um fato da sua vida e pronto, você não pode mudar isso. Essas são as perguntas que eu tenho que me fazer. Até fiz um post a respeito disso hoje, né? Para fazer esse link, para fazer esse gancho para vocês, tá? Então, assim, agora vamos entender, né, o que é um, o que é outro, tá? Para depois a gente fazer um trabalho aí com a Kátia para fazer esse desbloqueio, para ajudar nesse processo aí do perdão e da aceitação. Perdoar, né, o que é? Você me ajuda, hein, Kátia? Perdoar é liberar a carga emocional associada a isso, é você se libertar dessa dor, é o que a gente falou aí, aquela questão que dói aquilo. Quando eu perdoo, eu me liberto daquilo. Então, se eu conseguir, como a Ju falou aí agora há pouco, né, a Juliana, eu consegui falar sem que aquilo doesse. Então, você conseguiu perdoar. Né? O grande problema que as pessoas têm, a maior dificuldade que as pessoas têm em perdoar é que elas atrelam o perdão ao outro. Elas acham que a partir do momento que ela perdoa o outro, ela está fazendo bem pro outro, mas na verdade ela está fazendo bem para ela.
né? Em primeiro lugar, o bem é para ela, né? Porque ela vai deixar de manter essas energias de baixa vibração nela. É isso aí. Porque, na verdade, isso vai me prendendo, né? Isso vai me prendendo, não me deixa voar. Né? Imagina aquele balão de ar ali para sair voando, só que está cheio de peso no cesto. Enquanto eu não tirar aquele peso, ele não voa. Né? Então, é esse que é o processo, né? A gente tirar esse peso, tirar essa carga para a gente poder ficar leve, para a gente poder progredir, andar para frente, tá? Agora, o que eu tenho que perdoar? Né? O que eu tenho que perdoar? Essa aqui é a questão. O que aconteceu, né? O fato que aconteceu, o sentimento de culpa que você tem em relação a isso, eu preciso perdoar. O que você provocou nos outros, você precisa perdoar. O que os outros provocaram em você, você precisa perdoar. Então, dependendo da situação, você vai se identificar com um ou com o outro. É isso que você precisa perdoar, né? Essa questão só com o perdão você vai se libertar dessa dor que você sente todo momento, tá? E a questão da aceitação, o que é a aceitação? Né? É aceitar o que aconteceu, que está tudo certo? Não é que na verdade está tudo certo, né? Que eu preciso concordar com o que aconteceu. Não é o que é concordar, mas essa também é a dificuldade da aceitação, né? O perdão é que a pessoa tem a falsa impressão de que ela está beneficiando o outro quando ela perdoa, então por isso que as pessoas elas têm dificuldade em perdoar. E a aceitação é justamente isso, porque ela tem na cabeça dela, aceitar significa que ela de alguma forma está concordando com o que aconteceu, e não é isso. Não é isso. Não significa que você concorde, significa que você aceita que aquilo aconteceu, você acolhe aquela experiência na tua vida, você não rejeita, você não tenta fingir que aquilo aconteceu, você não tenta se afastar daquilo. Ou esconder aquilo ou fugir daquilo. Não, aquilo aconteceu na minha vida, foi um momento que aconteceu, foi um momento difícil, faz parte da minha história, eu aceito aquilo, eu compreendi aquilo, aceitei, eu vou seguir a minha vida apesar daquilo. Então, exatamente, perdoar não é esquecer, porque não dá para esquecer. Né? Perdoar é libertar a dor que esse momento trouxe. E você contar a tua história como aquilo que te trouxe um aprendizado, como aquilo que naquele momento você precisou daquilo talvez para você ter um progresso na sua vida, aquilo te fez ser quem você é hoje, né? Então aquilo faz parte da tua história da vida, da sua vida. Né? Então esse que é o aceitar. Você não consegue, né, pra gente, a frasinha que a gente puxou aí, você não consegue se curar, né? Se você não aceitar e não perdoar. Você não consegue se curar. E aí, esse é o ponto que a maioria tem dificuldade de passar para completar esse processo aí de 7 etapas. Tá? Então, por isso que a gente trouxe a importância de se trabalhar tanto a aceitação quanto o perdão para aqueles que ainda não conseguiram se libertar com os trabalhos que a gente tem feito aí nas últimas semanas, para que foquem nisso. Tá? E a gente vai fazer um trabalho agora de Theta Healing, que a gente vai trabalhar essas questões também. Tá? Então, tem mais alguma coisa para... Não, é isso aí. Então tá bom. Então vamos para o Theta Healing. Para quem não conhece, é um tipo de reprogramação energética que a gente faz, tá? O único pré-requisito aí é que vocês tenham algum tipo de crença no Criador, em algo maior, tá? Não importa qual que seja a religião, o nome que você dê para isso. Que você dê para isso, tá? E então o processo vai funcionar da seguinte maneira: eu vou fazer alguns comandos e no final eu pergunto se você me permite que eu faça essa alteração em você. E aí você responde sim se estiver de acordo, se não estiver de acordo, responde não e tá tudo certo, tá? Então vamos lá. Vou pedir então para vocês fecharem os olhos. Procurem agora se desconectar dos problemas lá de fora, ficar num ambiente onde vocês não sejam perturbados. E foquem a atenção nas minhas palavras e ouçam com o coração tudo aquilo que eu vou falar a partir de agora, tá? Então agora a sugestão que eu dou é que vocês ouçam com o coração. Você me permite pedir ao Criador para voltar no tempo e no espaço até o momento onde você viveu essa experiência traumática. Pedir para Ele liberar todo o choque que ficou registrado no seu ser, em cada célula do seu corpo, liberando as energias de sofrimento e de dor atreladas a esse momento. Enviar tudo isso para a luz,
e curar as suas feridas e todos os ambientes e pessoas envolvidas nesse trauma com o seu amor incondicional, você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir para o Criador mudar a crença de que você é ameaçado e de que você está em perigo. Enviar tudo isso para a luz e trazer em substituição a consciência de que você está integrado ao todo, com harmonia e amor. De que você carrega dentro de si a presença divina que te acompanha e te protege em todas as situações. E de que você está em paz com toda a criação, você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para liberar agora a crença, eu falhei e eu mereço ser punido. Enviar isso para a luz e trazer em substituição a consciência de que não existem punições e sim aprendizados. De que faz parte da sua experiência como ser humano errar. De que é possível, é fácil, é leve, é seguro e é permitido que você aprenda com os seus erros, tomando como sua única e total responsabilidade a possibilidade de fazer novas escolhas que estejam mais alinhadas com o seu propósito de alma e com a sua consciência, com a consciência universal, você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para liberar agora a crença eu mereço sofrer, enviar isso para a luz e trazer em substituição a consciência de que o sofrimento é uma escolha, de que você tem um livre-arbítrio concedido pelo próprio Criador para escolher o caminho do perdão, do auto-perdão e da compaixão, para se libertar do sofrimento que te aflige, você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para te libertar agora da crença e da sensação de que você é vítima, enviar isso para a luz e trazer em substituição a consciência da sua total responsabilidade sobre a sua própria vida, a consciência de que tudo acontece para um bem maior e de que ainda que você seja incapaz de compreender racionalmente os motivos de ter passado por esse trauma, você é capaz de confiar na sabedoria e na compaixão divina te apoiando em todos os momentos da sua vida, você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para liberar agora todo o peso energético que esse trauma transferiu para o seu corpo físico. Enviar isso para a luz, limpando e dissolvendo as energias de baixas vibrações acumuladas nos seus corpos e trazendo em substituição reequilíbrio e cura em todos os níveis do seu ser, você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para liberar agora todas as crenças limitantes, críticas e julgamentos que foram criados por você a partir da experiência desse trauma. Enviar isso para a luz e trazer em substituição a expansão da sua consciência para que você possa, a partir de agora, enxergar e interpretar a realidade além dos filtros restritos do seu ego, permitindo que a sua essência se manifeste através das suas palavras e das suas atitudes,
permitindo que a sua essência divina guie os seus passos e traga todo o discernimento necessário para que você possa fazer avaliações e interpretações mais expansivas da sua realidade. Você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para voltar no tempo e espaço, viajando por todas as dimensões e realidades paralelas, em todos os seus níveis de existência, por toda a eternidade, até o momento onde você entrou em contato pela primeira vez com a energia que vibra nesse trauma, a energia que mantém esse trauma presente no seu campo energético e que é responsável pela manifestação contínua de situações repetitivas e indesejadas na sua vida. E pedir para o Criador desfazer, descriar e te desvincular dessa energia, trazendo para você a consciência do aprendizado por trás desse ciclo repetitivo de traumas, para que você possa, a partir de agora, seguir o seu caminho de evolução, aberto a todas as novas possibilidades que esse trauma te impedia de enxergar. Você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para te trazer agora o mais elevado conceito de perdão, direto da fonte criadora, para que você saiba qual é o verdadeiro significado do perdão, para que você possa perdoar e se perdoar a partir da perspectiva do Criador, para que você saiba qual é a sensação de perdoar e de se perdoar, trazendo a consciência de que é fácil, é leve, é seguro, é possível e é permitido perdoar aqueles que já te machucaram algum dia. E de que é fácil, é leve, é seguro, é possível e é permitido se perdoar por todas as escolhas equivocadas que você já fez na sua vida. E que você aceita receber agora toda a compaixão divina para trazer tudo isso para você. Você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir para o Criador destruir e descriar tudo aquilo que te impede de perceber, saber, ser, receber e sentir a sua grandeza. Você me permite? Sim, eu permito. Você me permite pedir ao Criador para integrar agora todas essas mudanças energéticas que foram realizadas em todos os níveis do seu ser, para que você possa se reconhecer e agir sob essa nova perspectiva a partir de agora. Você me permite? Sim, eu permito. Vai tomando contato com a sua respiração, percebendo os sons ao seu redor, sensações do seu corpo, a temperatura da sala onde você está, se reconectando ao momento presente. Quando você se sente pronto, pode abrir os olhos. Me contem se estão todos bem, como que vocês estão se sentindo. Isso. E no começo da live, enquanto vocês passam aí o feedback, né? Eu só vou colocar para vocês aí que a gente está preparando e recebendo sugestões para os temas da próxima jornada, né? Semana que vem é a última live dessa jornada dos traumas. Então, se você tem alguma sugestão de temas, o pessoal tem falado aí de perdão, alguns falaram de medo. Então, se você tem alguma sugestão, coloca aí no chat, ou depois, se você quiser, manda mensagem pra gente.
Samira respondeu, parece estar flutuando. Que bom, Samira, legal, show, Cleide, obrigada. Tá todo mundo bem aí? Quais que são as sensações que a pessoa pode ter, que você, pela sua experiência, você percebe, Kátia? Sensação de formigamento no corpo, sensação de realmente do fluxo de energia passando. Algumas pessoas podem sentir pressão na cabeça, pressão no peito. Não é dor, né? É meio que uma pressão, né? Uhum. E algumas pessoas podem se sentir um pouco avoadas, assim, como se tivesse dado um reset na máquina. Então, a gente faz essa pergunta e costuma demorar para as pessoas responderem. Acredito até que por conta disso, que as pessoas têm dificuldade de voltar, né? Parece que... Peraí, onde que eu tô, né? Deixa eu me situar aqui, deixa eu me realocar. A paz indescritível, legal, obrigado, Salete. A Cleide falou do tema, né? Prosperidade, legal. A gente... Senti muito peso no corpo, mas passou, legal. Maravilha. A gente vai resgatar todos esses comentários, depois a gente vai fazer uma votação aí para vocês escolherem qual vai ser o tema também. Em breve aí acompanha as postagens que a gente deve fazer, tá bom? Então assim, caminhando para o final desse trabalho de hoje, tá? A gente vai deixar uma tarefa para vocês, que vai estar lá no Telegram, né, t.me/sucesso em ser. A gente vai colocar lá uma tarefa para vocês fazerem de perdão, junto com o TFT, que são aqueles das batidinhas. No Facebook, é só digitar no Messenger, né, a palavra infinito, que já te abre a opção para você acessar. Ou você clica no link da bio aí do Instagram, o pessoal que está no Instagram, clica no link da bio que ele vai te mandar para uma página que você consegue acessar as tarefas, tá bom? A tarefa dessa live 4, tá bom? Jornada 2, live 4. Então, eu sugiro que entre no Telegram, porque a gente também vai divulgando aí algumas coisas que vão acontecendo. De quinta-feira a gente tem as lives com a Débora Rubai também, do Espírito Continue Nadando, que é bem interessante. Ela também faz um trabalho no final aí com terapias, e é bem legal. E a gente vai divulgando tudo isso aí pelo Telegram. Então, quem puder entrar lá no nosso canal vai ser ótimo. Repete aí, por favor. t.me/sucesso em ser. Tá bom, gente? Então a gente agradece pela presença de vocês, tá? A gente espera vocês aí na semana que vem pra gente fazer um fechamento desse trabalho, né? Que é o reequilíbrio de tudo que a gente colocou para cima, remexeu. Olha lá, rejeição, estão falando, autoestima. Legal, a gente vai juntar tudo isso e a gente vai fazer uma enquete para vocês votarem aí nos temas, tá bom? E lembrando que se esse trabalho está sendo interessante para você, se você está percebendo a diferença, se está mexendo com você, se você acha legal, compartilhe isso com outras pessoas, com seus amigos, seus parentes, né? Então ajuda a divulgar esse trabalho aí. Pode ser que tenha gente que esteja precisando também, né? Exatamente. Tá bom? Valeu, gente. Gratidão. Uma ótima semana para vocês. Eu agradeço aí a presença de todos, tá bem? Do Facebook, do Instagram. Agradeço muito. Até a semana que vem. Obrigado, Ale, pelo feedback. E a gente se vê semana que vem, tá bom, gente? Um abraço. Graças a Deus aí. Até semana que vem.